Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje trouxe essa bolsa muito fácil e rápida de fazer, tá? Ela é com pontos básicos do crochê, tem uma variação do ponto baixo aí nessa bolsa, que deixa um desenho muito bonito nela. E se vocês tiverem alguma sugestão de algum modelo, né, que vocês gostariam de ver o passo a passo aqui no canal, pode me mandar lá nas mensagens no Instagram, que assim eu tenho uma ideia do que vocês gostariam de ver por aqui. E se ainda não é inscrita, se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. Para confeccionar a nossa bolsa, eu utilizei fio de poliéster Rebecca Fashion Premium de 5 milímetros na cor New Beige, agulha 4 milímetros, linha e agulha para costurar o meu botão imantado, tesoura e alguns marcadores. Iniciamos pelas correntinhas. Então, faço o nó corrediço, já vou contar esse meu nó corrediço como a minha primeira correntinha e vou subir um total de 17 correntinhas. Feitas as minhas 17 correntinhas, ela ficou com 22 centímetros, tá? De comprimento aqui as minhas correntinhas, para caso alguém queira fazer em outro fio. Deixo essa última correntinha um pouco mais folgada, viro as minhas correntinhas do lado avesso e onde vamos trabalhar nessas alcinhas que fica atrás, fazendo pontos baixos, né? Um ponto para cada alcinha. Então, vou pular essa primeira correntinha, venho na minha segunda e faço um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo, né? Como eu disse, para cada alcinha, ficando com 15 pontos baixos. Não vamos trabalhar aqui a nossa última correntinha. Essa aqui, ó, essa do nó corrediço. Feitos os meus 15 pontos, eu vou marcar esse primeiro ponto que eu fiz. Marcar esse pontinho. Agora sim, eu vou trabalhar na minha última correntinha, fazendo um aumento triplo. Pego as duas alcinhas, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Vou marcar aqui também o primeiro ponto, tá? Esse primeiro ponto da nossa virada. E encerro fazendo o meu terceiro ponto no mesmo espaço. Então, fiquei com 3 pontos no mesmo espacinho. Agora, nós vamos trabalhar aqui desse outro lado, pegando nesses pontos, tá? Então, vamos trabalhar um ponto baixo para cada pontinho, até chegar aqui no último ponto. Vai dar um total de 15 pontos baixos. Eu vou ajustar aqui esse fio para fechar mais o buraquinho e também já vou aproveitar para fazer o arremate dele. Então, vou seguindo, fazendo meus pontos baixos até o último ponto. Mas antes eu vou colocar o meu marcador aqui no primeiro ponto, né, dos 15 pontos. Então, eu fiz aqui a minha viradinha e coloco o marcador no ponto seguinte, tá? Pra gente não se perder aqui na contagem dos pontos. Fiz os meus 15 pontos, dá aqui exatamente no último ponto. E vocês se recordam da nossa correntinha de número 17, né? Que eu falei pra gente folgar. Então, essa é a nossa última correntinha, tá? Então, nós vamos colocar o nosso aumento triplo nessa última correntinha, pegando as duas alcinhas da correntinha. Ajustar aqui meu fio. Então, eu venho aqui nessa correntinha e coloco 3 pontinhos baixos, fazendo um aumento triplo.
né? E fazendo a nossa viradinha, igual fizemos lá na outra ponta. Eu vou marcar esse primeiro ponto, né? Pra gente não se perder. E coloco aqui mais 2 pontos baixos. Então, finalizei a primeira carreira. Vamos fazer o fechamento dessa primeira carreira. Então, vou inserir a minha agulha aqui por trás, tá? No meu segundo ponto, que é esse ponto aqui. Eu tenho o primeiro, insiro aqui no segundo ponto. Puxo a minha laçadinha aqui pra trás. Ajusto o fio, né? Eu vou retirar esse marcador e já vamos iniciar a nossa segunda carreira. Vamos trabalhar pontos baixos centrados, tá? Na nossa base. Eu vou ajustar aqui novamente o meu fio. Vou inserir no meio do meu ponto, né? Para fazer o meu ponto baixo centrado. Então, eu insiro bem aqui no meio do meu ponto, né? Que é o ponto abaixo aqui de onde a gente passou a nossa laçadinha. Ó, saiu aqui no meio do meu ponto, né? Tem as duas perninhas. E a minha agulha saiu no meio dessas duas perninhas, tá? Eu puxo, seguro, né? Primeiro aqui a minha laçadinha, que tá solta. Eu puxo outra laçada com o fio do novelo. Pego essa laçadinha que eu estava segurando, agora fecho as duas. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo centrado da nossa segunda carreira. Venho no meu segundo ponto e faço o ponto baixo centrado, né, saindo no meio do ponto. Então, vou trabalhar um ponto baixo centrado para cada ponto, até chegar aqui, antes do meu marcador, tá? Até chegar nesse ponto aqui. Vai dar um total de 15 pontos baixos. Trabalhei os meus 15 pontos baixos. Cheguei aqui próximo do meu marcador. Agora, na nossa viradinha, eu vou colocar um aumento em cada ponto. Nós vamos fazer 2 pontos, né? Que é um aumento em cada ponto. Vamos ficar com 3 aumentos. Então, retiro o meu marcador. Faço um ponto e no mesmo ponto coloco mais um ponto. Coloco meu marcador aqui nesse primeiro ponto do meu aumento. Venho no meu segundo ponto. Coloco um ponto e mais um ponto no mesmo lugar. Venho no meu terceiro ponto, coloco um ponto e mais um ponto no mesmo ponto. Então, fiquei com os meus 3 aumentos. Agora, retiro o marcador do meu ponto, faço um ponto baixo, coloco meu marcador aqui nesse ponto e vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 15 pontos baixos, né? Que dá exatamente antes do próximo marcador. Percorri os meus 15 pontos, retiro o meu marcador e agora vou trabalhar a minha outra virada. Então, a gente vai colocar um aumento em cada ponto, ficando com 3 aumentos. Então, vou fazer meu primeiro aumento. Retorno aqui com o meu marcador no primeiro ponto do meu aumento. Venho no meu segundo, faço o meu segundo aumento. E finalizo a minha segunda carreira, fazendo o meu último aumento aqui nesse terceiro ponto. Finalizando a carreira de número 2. Nós vamos fazer o fechamento dessa segunda carreira, então eu insiro a minha agulha aqui por trás, né?
Pegando aqui na cabeça do ponto, né, do segundo ponto, jogo meu fio para trás, insiro no meio do primeiro ponto, né, para fazer o nosso ponto baixo centrado, ajusto, seguro aqui a minha laçadinha e puxo o meu fio do novelo. Agora eu pego a minha laçada que eu estava segurando e fecho essas duas alcinhas. Agora nós vamos fazer um ponto baixo centrado para cada ponto baixo até chegar ali próximo ao marcador. Fiz os meus 15 pontos, cheguei no meu marcador, retiro. E aqui nesse ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo espaço. Já posso retirar o marcador, porque eu não vou utilizar nas próximas carreiras, tá? Essa terceira carreira é a nossa última carreira aqui da base. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, vou fazer um aumento, né? 2 pontos baixos no mesmo espaço. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, eu fiz um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Venho no próximo, faço um aumento, tá? E finalizo aqui a nossa viradinha com um ponto baixo. Então, eu fiz um aumento e um ponto baixo por 3 vezes. Retiro o meu marcador e trabalho o meu ponto sobre ponto, né? Os meus 15 pontos até a próxima virada. Fiz os meus pontos, retiro o marcador. E nesse ponto do marcador, eu vou trabalhar um aumento. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um aumento. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um aumento. E no meu último ponto, um ponto. Então, trabalhei igual fiz na outra virada. Um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, que deu o total de 3 vezes essa repetição. Agora, nós vamos fazer o fechamento e finalizar a parte da nossa base, tá? E subir o corpo da nossa bolsa. Então, insiro a minha agulha por trás, puxo o meu fio para fazer o meu fechamento. Insiro aqui no meio do meu ponto, né? Seguro e puxo o meu fio do novelo. Pego a minha alcinha, fico com 2 alcinhas e faço o meu fechamento. Então, como eu falei, a gente vai começar a subir o corpo da bolsa. Vou passar a medida aqui da base, ó, ficou com 22 centímetros, tá? A nossa base. E agora sim, nós vamos subir o corpo da bolsa. Então, eu vou fazer no próximo ponto, um ponto baixo centrado. Então, contando com a minha correntinha, eu já tenho 2 pontos. 3, 4 pontos. Então, fiz 4 pontos baixos centrados. Agora, nos próximos 6 pontos, nós vamos trabalhar um pouquinho diferente, né? Vamos pegar nessas alcinhas aqui de trás, tá? Porém, não vou pegar somente em uma alcinha, vou pegar nessa outra alcinha aqui, que fica do lado avesso do nosso ponto, tá? Vou pegar essas 2 alcinhas.
Trabalho o meu primeiro ponto. Venho no próximo ponto, pego as duas alcinhas, ó. E vamos trabalhar assim por 6 pontos. Já tenho 3 pontos. 4, 5 e 6. Então, a gente fez 6 pontos pegando nas alcinhas para ficar esse relevo aqui na nossa base. E agora, nos próximos 18 pontos, nós vamos fazer pontos baixos centrados, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Inclusive ali na nossa virada, onde estávamos fazendo aumento, né? Nós não vamos fazer mais aumentos, nós vamos colocar um pontinho baixo para cada ponto, até completar os 18 pontos. Feitos os meus 18 pontos, né? De ponto sobre ponto, agora eu vou trabalhar 6 pontos pegando na alcinha de trás, tá? Lembrando que é pegando nessa alcinha e na alcinha que fica do lado avesso. Trabalho um pontinho para cada ponto, tá? Já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Então, fiz aqui meus 6 pontos, né? E agora vou trabalhar o restante dos pontos, né? Com pontos baixos centrados, que vai dar os 18 pontos, igual fizemos aqui desse outro lado. Trabalho um pontinho baixo centrado para cada ponto, até chegar lá no início. Percorri aqui os meus pontos, então, somando com esses 4 pontos, dei os 18 pontos, tá? Faço o meu fechamento, vou fazer da mesma forma, né? Que estava fazendo na nossa base, puxando o meu fio para trás, inserindo no meio do meu ponto, seguro a minha laçadinha, puxo a laçadinha do novelo e fecho as duas alcinhas. Agora eu trabalho pontos baixos centrados, né? Onde eu tenho pontos baixos centrados, eu vou fazer pontos baixos centrados. Trabalho os meus pontos baixos centrados, né? Meus 4 pontos baixos. Foi como a gente iniciou, né? A carreira de baixo. Então, nós só vamos fazer a cópia dessa carreira. Venho nos meus próximos 6 pontos e pego na alcinha de trás e faço meus pontos baixos, né? Pegando nas alcinhas de trás. Faço os meus 6 pontos. Lembrando que é pegando a alcinha de trás do ponto e a alcinha que fica do lado avesso, tá? Para ficar esse relevo aqui dos pontos. Agora eu repito, né? Os 18 pontos baixos centrados, depois faço os meus 6 pontos pegando nas alcinhas e finalizo pegando os meus pontos baixos centrados restantes para completar os 18 pontos, tá? Então, nós vamos fazer essa repetição nesta carreira e as demais carreiras também, tá? Então, vou fazer assim até a carreira de número 11. Finalizei as minhas carreiras, então eu fiz até a carreira de número 11, contando a partir da primeira carreira aqui da nossa base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Dá um total de 8 carreiras com esse desenho, tá? Se vocês contar a partir da subida da nossa bolsa. Então, agora a gente vai dar continuidade, vamos para a carreira de número 12, e eu vou fazer o meu fechamento de forma diferente nessa carreira, tá? Então, não vou pegar mais no meio do ponto, vou pegar na alcinha aqui da minha laçada, tá? Somente em uma alcinha. Vou pegar aqui nessas duas alcinhas, também que tá aqui dentro, tá? Do lado avesso da nossa bolsa.
Agora seguro a minha laçada e puxo a minha outra laçada com o fio do novelo. Fiquei com duas e agora faço o fechamento dessas duas alcinhas. Agora eu venho no próximo ponto e faço um ponto baixo pegando as alcinhas de trás, tá? A alcinha aqui de trás do ponto e a alcinha que fica do lado avesso. Então, já temos um total de 6 pontos. Vamos fazer mais 10 para totalizar 16 pontos, pegando nas alcinhas de trás do ponto. Finalizei os meus 16 pontos. Agora, nos próximos 6 pontos, nós vamos fazer pontos baixos centrados. Então, faço o meu primeiro ponto baixo centrado, o meu segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto baixo centrado. Trabalhamos 6 pontos baixos centrados. Agora, nos próximos 18 pontos, eu vou fazer pontos pegando nas alcinhas de trás, tá? Que dá até esse ponto aqui, ó. Então, venho aqui, faço o meu primeiro ponto pegando na alcinha de trás. Trabalho até completar os 18 pontos pegando nas alcinhas de trás. Trabalhados meus 18 pontos pegando nas alcinhas de trás, nos próximos 6 pontos, assim como a gente fez lá do outro lado, né, na outra lateral da nossa bolsa, eu vou fazer pontos baixos centrados. Então, faço o meu segundo ponto baixo centrado, o meu terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto baixo centrado. Agora, finalizo, né, os meus 2 pontos aqui, fazendo pontos baixos pegando nas alcinhas de trás. Lembrando que a gente fez 16 pontos aqui no início, e assim como a gente fez 18 pontos aqui desse outro lado, nós vamos fazer mais 2, né, para completar a mesma quantidade, tá? Então, 16 mais 2, né, para finalizar, dá os 18 pontos desse outro lado também. Faço o meu fechamento, tá? E o meu fechamento vai ser pegando a alcinha aqui da frente, né, da minha laçadinha, pegando as duas alcinhas do lado avesso, puxo o meu fio, pego a minha laçadinha e fecho as minhas duas alcinhas, fazendo o meu primeiro ponto. Nesta carreira, nós vamos trabalhar esse e mais 3 pontos, pegando somente na alcinha de trás, ó. Pego nas alcinhas de trás, faço mais 3 pontos, completando 4 pontos, né, contando com o ponto do início, pegando somente nas alcinhas de trás. Agora, nos próximos 6 pontos, nós vamos fazer pontos baixos centrados. Pego no meio do ponto e faço o meu ponto baixo centrado. Já fiz 3 pontos baixos centrados, 4, 5 e 6. Agora, nos próximos 6 pontos, nós vamos fazer pegando nas alcinhas de trás. Faço o meu primeiro ponto, pegando na alcinha de trás, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto.
Então, aqui a gente fez igual aqui no início, tá? Como vocês podem observar, a gente vai alternar o desenho aqui da bolsa. Agora, na lateral, nós vamos fazer pontos baixos centrados, os próximos 6 pontos, tá? Então, eu faço meu primeiro ponto baixo centrado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Agora, venho para esse outro lado da bolsa, né? Fazendo 6 pontos, né? Um ponto para cada ponto, pegando somente na alcinha de trás. Então, como vocês podem observar, nós estamos alternando os pontos, né? 6 pontos a gente pega somente nas alcinhas de trás, né? E os outros 6 pontos, ponto baixo centrado. Ó, finalizei aqui os meus 6 pontos, pegando na alcinha de trás. Agora, os próximos 6 pontos vai ser pontos baixos centrados. Fiz os pontos baixos centrados, os 6 pontos. Agora, os próximos 6, pegando na alcinha de trás, ó. 6 pontinhos, pegando nas alcinhas de trás. Agora, na lateral, 6 pontos baixos centrados, né? Os próximos 6 pontos, fazendo pontos baixos centrados. E aqui a gente iniciou com 4, né? Pontos baixos pegando nas alcinhas de trás. E agora vamos completar com 2, né? Os 6 pontos pegando nas alcinhas de trás para finalizar. Completo aqui com 2 pontos, tá? Faço o meu fechamento, né? Pegando a alcinha, jogando aqui para trás. Insiro a agulha aqui, somente uma alcinha da laçadinha. Pego as 2 alcinhas aqui de dentro do meu ponto, seguro a minha laçada e puxo uma nova com o fio do novelo. Pego a laçadinha e fecho o meu ponto. Então, esse fechamento vai ser sempre assim até o final da nossa peça, tá? Mas antes da gente dar continuidade na peça, eu vou fazer o arremate desse fio do início, né? Aqui embaixo na base. Ele já tá escondido, né? Só vou selar ele aqui, a ponta dele com o isqueiro. Eu vou retirar o excesso, né? Ó, já tá um pouco difícil de fazer o arremate. Então, é bom vocês fazer o arremate bem antes, né? Antes de subir o corpo da bolsa. Vamos dar continuidade à nossa peça. Então, nessa próxima carreira, nós vamos somente repetir, né, o que fizemos na carreira anterior. E a gente faz os 4 pontinhos pegando nas alcinhas de trás. Nos próximos 6, vamos fazer centrados. Nos próximos, pegando nas alcinhas de trás. Aqui na lateral, nos próximos 6, fazendo os centrados. E assim eu vou intercalando 6 pontos baixos pegando nas alcinhas de trás e um bloquinho com 6 pontos baixos centrados. E aqui no final, sempre vai restar 2 pontinhos para que a gente possa, né, completar os 6 pontos pegando nas alcinhas de trás.
eu vou seguir fazendo essa sequência e vamos ter a mesma quantidade de carreiras que fizemos aqui embaixo, tá? A gente fez 8 carreiras e aqui em cima a gente já tem 2, né? Com esse desenho, vamos fazer mais 6 para completar as 8 carreiras. Eu vou fazer as minhas e já retorno com vocês para a gente dar continuidade. Carreiras finalizadas. Então, eu subi aqui minhas 8 carreiras, tá? Contando aqui com as carreiras do fundo, eu fiz até a carreira de número 22. Então, vou dar uma puxada, né? Porque o ponto tende a ficar deitado para o lado esquerdo. Então, a gente ajeita os pontos para ficar centralizado aqui o desenho da nossa bolsa. Agora é só fazer o arremate do fio. Então, corto aqui com a tesoura. E agora eu faço o arremate do fio, tá? Então, puxo o meu fio, né? A minha laçadinha, insiro a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto. Puxo o meu fio para trás. Venho no meu penúltimo ponto, ó. No meu último ponto, quer dizer, insiro entre as 2 alcinhas do ponto e puxo aqui o fio para trás. Agora é só fazer o arremate, né? Colocando esse fio entre os pontos. Antes de finalizar o arremate, eu vou tirar aqui as medidas da bolsa para vocês. Vou amassar ela. Sempre ajeitando aqui os pontos. Então, de largura, ela ficou medindo 24 centímetros. E de altura, ficou medindo 18 centímetros. Vamos dar início à alça da nossa bolsa, tá? Não vou queimar aqui a pontinha ainda e fazer o arremate, pois vou deixar para fazer tudo junto com o arremate aqui do fio da alça, tá? Então, a alça nós vamos fazer nessa parte da lateral da bolsa, né? Onde fizemos os pontos baixos centrados. Então, nós vamos iniciar a alça por esse lado, tá? Eu venho aqui no primeiro ponto baixo centrado, puxo a laçadinha aqui do fio, alongo e faço o meu primeiro ponto. Ó, já pego esse fio, né, para fazer o arremate, junto com o fio, né, que a gente arrematou aqui do final do corpo da bolsa. Então, venho fazendo os pontos baixos centrados, né, até completar os 6 pontos, tá? Nós teremos 6 pontos baixos centrados. Antes de dar continuidade, eu já vou fazer o arremate desses fios que ficaram aqui atrás. Agora, nós vamos dar continuidade à nossa alça, fazendo pontos baixos centrados, tá? E para fazer esses pontos baixos centrados, sem fazer carreira de vai e vem, né? Porque a gente não está mais trabalhando de forma circular. Eu vou puxar esse meu fio aqui para trás, ó. Com a minha laçadinha aqui do final, tá? Cuidado para não desmanchar a laçadinha. Pode segurar com o dedo, caso queira, ajusto ela, né? Deixa ela um pouco mais apertada. Insiro a minha agulha no primeiro ponto e puxo o meu fio, né? Que eu passei aqui para trás. E faço o meu primeiro ponto baixo centrado. Venho fazendo normalmente, tá? E cobrindo o fio que a gente passou lá para trás. Ó. Fica aqui atrás, a gente já esconde ele. Aí, coloca um pontinho baixo centrado para cada ponto, tá? Sempre vamos ficar com 6 pontos baixos centrados. E aqui, no último ponto, nós vamos tirar essa laçadinha, ó. Essa primeira laçadinha do ponto. Ó, a gente vai unir essas 2 laçadas. A que a gente acabou de tirar e essa que ficou. Então, pego essa, a primeira, e pego essa segunda que tá mais deitada, né?
puxo a minha laçada do novelo e fecho todas as minhas alcinhas. Aí a gente vai repetir esse processo. Tiro aqui a agulha da minha laçada, passo o meu fio aqui, ó, para o início da carreira, jogando ele para trás, puxo a minha laçada, seguro, né, essa laçadinha do último ponto para que não desmanche. Puxo aqui a minha laçada e faço o meu primeiro ponto. Vou fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto e escondendo o fio que tá lá atrás. Cheguei no último ponto, vou retirar essa laçada, ó. Essa laçadinha aqui, ó, tá vendo? A laçadinha do ponto abaixo, né? Aí eu fico com essa laçadinha pra frente. Eu pego essa laçada e pego essa laçada que está mais deitada, né? Puxo o meu fio do novelo e fecho todas as minhas alcinhas. E como vocês podem ver, fica bem discreta essa adaptação, né? Então, assim, a gente vai repetir, tá? Essa sequência até ter o tamanho desejado, né, da alça. Eu vou fazer mais uma carreira aqui com vocês. Jogo meu fio para trás novamente, aqui por trás da minha agulha. Puxo a minha laçadinha, que é o meu primeiro ponto. Vou fazendo os meus centrados até o penúltimo ponto. Agora, no último ponto, eu retiro essa laçadinha, que é a cabeça do meu ponto abaixo, né, da carreira anterior. Passo essa pra frente, ó, pegando ela, pego essa pra trás, tiro duas alcinhas e tiro a minha última alcinha. Vamos repetir essa sequência até obter o tamanho desejado da alça. Vou continuar aqui e já retorno com vocês. Finalizei a minha alça, deu um total de 30 carreiras essa alça. Se quiser ela um pouco maior, pode fazer mais carreiras, né? Eu vou medir aqui para vocês verem o tamanho que ficou. Então, ela ficou medindo aproximadamente uns 31 centímetros, tá? Se quiser maior que isso, só fazer mais carreiras. Então, aqui eu já puxei o meu fio, ó, e cortei também ele. Deixei uma sobra aqui de aproximadamente uns 70 centímetros para fazer a costura aqui desse outro lado. Então, como vocês podem observar, aqui a gente iniciou nos 6 pontos baixos centrados da lateral, ó. Então, aqui a gente tem que fazer a costura no mesmo local, tá? Então, vamos fazer a costura aqui nesses 6, pegando esses 6 pontos baixos centrados. Eu vou pegar a agulha de tapeçaria, vou colocar o meu fio aqui nessa agulha. E agora vamos efetuar a costura. Então, eu pego o fio aqui, que tá saindo desse último ponto, vou inserir no meio dele, ó. Insiro aqui no meio dele, puxo. E agora eu venho no primeiro ponto aqui da lateral, no ponto baixo centrado, tá? Vou inserir aqui por fora, ó, no meio dele também, tá? Bem no meio do ponto. Eu baixei um pouquinho a câmera para vocês visualizar melhor, tá? Então, vou inserir bem no meio do meu ponto baixo centrado aqui o meu fio. Vocês podem utilizar a agulha de crochê também, tá? Para fazer essa costura. Então, inseri aqui no meio. Agora eu vou entrar aqui novamente, ó. Eu vou entrar por aqui, puxar e entrar novamente aqui no meio. Venho no segundo ponto da bolsa, aqui por trás, ó, pegando bem
no meio, ó, tem as duas alcinhas do ponto, eu insiro a minha agulha no meio do ponto. Puxo o meu fio. E agora eu venho no segundo ponto da minha alça, no meio dele também, tá? Porque a gente tá simulando pontos baixos centrados. Ó, saí aqui no meio dele. Puxo o meu fio. Ajusto, né? Pra que não fique torcido e nem folgado. Agora eu retorno aqui no meio do ponto da bolsa, tá? Ó, vou sair aqui no meio do ponto da bolsa, ainda no segundo ponto, tá? E insiro novamente no segundo ponto da minha alça. Então, o nosso ponto baixo centrado tem duas alcinhas, né? Então, a gente tem que colocar, simular aqui duas alcinhas também. Eu vou ajustar, porque ficou um pouco folgado. Não deixa folgado e nem muito apertado, tá? Para não ficar repuxado o ponto. O ideal é ficar do mesmo tamanho dos outros pontos que a gente fez. Agora, eu venho no meu terceiro ponto, aqui da bolsa, ó. No terceiro ponto da bolsa, inserindo a minha agulha no meio dele, puxo o meu fio, venho agora no terceiro ponto da alça, inserindo o meio também, ó. Puxo o meu fio, sempre ajustando, retorno aqui, ó, no meio do ponto da minha bolsa, tá? No terceiro ponto. E agora insiro aqui na minha alça. Ajusto aqui que ficou um pouco torcido. Venho agora no meu quarto ponto da bolsa, tá? Venho no quarto ponto da minha alça, que é o quarto ponto, ó, ponto correspondente, ó, 1, 2, 3, 4. Coloco aqui no meio, saio aqui atrás, puxo o meu fio. Agora venho por trás aqui, saindo no quarto ponto da bolsa, tá? Ainda no mesmo ponto. E venho aqui no mesmo ponto, né? Que é o quarto ponto da minha alça. E assim a gente vai fazendo a nossa costura. Venho no quinto ponto, no meio dele, puxo o fio. Esse aqui ficou um pouquinho dobrado, enrolado, a gente ajusta, tá? Não deixa enrolado. Deixa bem certinho. Aí. Agora vem aqui, nesse de cima, né? No quinto ponto. Passo novamente aqui no de baixo. E passo novamente no de cima. Agora venho no último ponto, aqui embaixo, e venho no último ponto, aqui em cima, bem no meio dele. Volto novamente no de baixo.
E volto aqui no de cima, novamente, no mesmo espaço. E assim fica costurada aqui a nossa alça. Fica mais invisível, né, a nossa costura, ó. Então, a gente simulou pontos baixos centrados aqui. E agora é só fazer o arremate desse fio, tá? Passa aqui entre os pontos. E depois sela com o isqueiro. Então, a nossa bolsa está pronta. Agora é só colocar fecho da nossa preferência. Eu vou utilizar um botão imantado, tá? Vou fazer a costura bem aqui no meio da minha bolsa. Agora eu vou fazer a costura do botão imantado. Então, a gente já vai definir qual é a parte que vai ficar para frente na bolsa, tá? Então, a parte de trás é aqui a parte da emenda, ó. Como vocês podem observar, fica essa emenda, né? Do nosso fechamento. Então, essa é a parte de trás. Então, na parte de trás, eu vou colocar essa parte mais alta, né? Do meu botão. Então, eu vou costurar essa parte aqui, que é a parte de trás da minha bolsa. E essa parte mais fina do botão, eu costuro aqui na frente, tá? Então, centralizo aqui o meu botão, tá? Centralizo a minha peça também, ó, pra que a alça fique bem certinha. E agora eu coloco o meu botão. Então, aqui seria mais ou menos o meio da minha peça. E eu começo a fazer a minha costura, tá? Então, eu pego todos esses ganchinhos do meu botão, tá? Vou passando aqui a minha costura, a minha agulha pra cá, ó. Fazendo uma costura de vai e vem, pegando esses ganchinhos. Passa aqui entre os pontos, tá? Pra que o fio não fique aparente. E assim a gente vai costurando, tá? Eu vou adiantar aqui essa parte, porque não tem muito segredo. É só ir pegando os ganchinhos do botão. Finalizamos mais uma videoaula. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam fazer essa peça. Até o próximo vídeo. Tchau!